Salve galera, mais um vídeo aqui nesse incrível canal. A resenha de hoje será sobre Battlefield 5. Battlefield 5 podemos separar em dois aspectos completamente opostos. O online incrível e o offline muito ruim, o pior offline que eu já vi num jogo de tiro. Battlefield 5 tem um offline que dura aproximadamente 3 horas, 4 no máximo estourando. Um offline bem curto, e o Battlefield 5 fala da Segunda Guerra Mundial. E eu nunca vi um offline que explorasse a Segunda Guerra Mundial ser tão ruim. O Battlefield 5 tem uma história horrível de Segunda Guerra Mundial. E agora você pode perguntar, como você pode falar isso? É um jogo de Segunda Guerra Mundial, como ter uma história ruim? Porque ele tenta, com todo respeito, ele tenta, não vou falar lacrar, mas ele tenta dar uma representatividade muito maior do que teve. Como assim? Tem 4 pontos na guerra. Tem o CC na campanha de soldados negros africanos, vindo das colônias africanas na Normandia, tomando o castelo de Vier. Com todo respeito, bem passável, não tem relevância histórica. Outro tópico, a campanha da Líbia. Muito passável, muito mesmo, muito passável. Se fosse falar de uma campanha africana, falava da campanha do Egito, mas tudo bem, né? E a campanha disparado dessas, a pior, a campanha da Noruega, que você vai trabalhar com 2 mulheres na campanha. Quis dar representatividade a isso, porém a campanha da Noruega, novamente, um tópico totalmente passável da Segunda Guerra Mundial. Aí você pode estar se perguntando, Lohan, mas então qual tópicos você achava mais importante? Simples, você podia separar o Battlefield 5, o modo história, em 2 tópicos. Uma importância histórica ou de maneira demográfica, que você poderia falar da invasão à Polônia, invasão e retomada de Paris, invasão a Berlim e... Caraca! O cerco de Stalingrado, 5 tópicos por demografia. Ou então você poderia falar de outros aspectos de importância histórica, por exemplo. Você poderia balancear alguns desses pontos, porém botar a Batalha de Pearl Harbor, que também foi muito importante. Você poderia botar a Batalha pela Indonésia, a Guerra na Indochina. Tem bastante tópicos assim que poderiam ser melhor explorados. Poderia até falar da batalha no Egito, porém foram citados temas que claramente, por um historiador, uma pessoa que tem um conhecimento mínimo de história, é muito mais para dar uma representatividade a esses grupos minoritários do que ditamente a história em si. E isso torna o jogo menos cativante, até porque os personagens são desconexos. A campanha da Noruega você joga com um personagem, com o CC você joga com outro, a campanha na Líbia você joga com outro, e na invasão a Berlim você joga com outro. Tanto que a única parte que eu achei interessante é a invasão de Berlim no jogo, porque todos os outros pontos são passáveis. E eu sou um amplo apreciador da história. E você, com todo respeito, se botar a campanha da Noruega, cara, não tem sentido. A do CC você ainda consegue botar, tá, porque querendo ou não a Normandia, mas pô, você botar a campanha da Noruega nesse jogo eu não consigo entender mesmo. E acaba que, por não ter a jornada do herói, as campanhas serem separadas, não serem campanhas por si só boas, campanhas interessantes, tirando a tomada de Berlim, você não consegue se cativar, porque, gente, com todo respeito, quem for estudar a campanha da Noruega vai entender melhor o que eu estou falando. É uma campanha totalmente passável. Então, tipo assim, o modo offline desse jogo horrível. Vamos falar só da campanha de Berlim, porque o resto é bem passável mesmo. A campanha de Berlim tem uma boa destruição do cenário,
na minha opinião, não é melhor do que a campanha de Berlim do COD 1 nem do COD 2, porém tem um nível bem interessante, tem bastante batalha de tanque, na minha opinião. Por isso que eu achei a do COD 1 e do COD 2 melhor, porque tem menos tanque. E achei até um problema desse jogo, muito inimigo da CPU com bazuca, muito tanque, eu não gostei não. Sou bem sincero nesse aspecto. Agora a parte do online. O online desse jogo, 9,5. Média do jogo, 8,5. Porque não adianta você ter um jogo que tem um online maravilhoso, sendo que o tema é Segunda Guerra Mundial, e você ter um modo história cagado. Eu deixo uma média para esse jogo de 8,5, porque o online é bom, dou um 9,5 para o online, as classes se complementam, tem uma boa complexidade de classe, cada um tem uma função bem interessante, uma classe para você tacar a bomba de fumaça para o pelotão entrar, você ter que manter as posições por muito tempo, ser um jogo bem tático, o médico tem uma importância bem grande, o apoio aéreo, você manter a posição quando você é o líder do pelotão, para o seu pelotão chegar numa boa posição, você fazer o cerco, é muito bom, é muito interessante mesmo o online desse jogo. Porém, é aquilo que eu falei, se o online desse jogo é 9,5 e o offline é tão ruim a esse ponto, vou dar uma média para esse jogo de 8,5. Eu não queria dar essa média, sinceramente, para vocês. Porém, é aquilo. Os públicos hoje em dia são outros. As pessoas, na minha opinião, não sentem mais necessidade de jogos online terem modo história, nem que seja o mínimo. E foi isso. Dou 8,5 entendendo as novas gerações. Mas para mim eu daria menos do que isso. Porque que modo história ruim. O online é bom, é bem complexo. A única coisa que eu poderia falar do modo online, que foi até o motivo de eu não ter dado 10, é que não tem uma grande quantidade de objetos no modo online. Como assim? O modo online claramente tem menos de 1.000 objetos. E o que eles vão usar? Eles vão se utilizar dos cenários do modo história para eles conduzirem a história do modo online. Por exemplo, tem uma árvore, eles vão repetir essa árvore 1.000 vezes. Eles vão usar um distorcedor de partícula, onde o objeto é o mesmo, só que ele é alterado. Por exemplo, em vez da árvore ser assim, eles pegam o distorcedor de partícula e deixam a árvore assim, entendeu? Mas em ser a mesma árvore, eles também vão usar cenários muito simples de serem feitos, sempre cenários com terra, tanto que eles não fazem grandes cenários com cidades, porque tem que ter uma destruição de física muito grande, e não foi o que eles queriam poupar. É um AAA não sendo, é grande, porém não tem a complexidade de um Battlefield 4. Minha nota para esse jogo, como citado, contando tudo, 8,5. O online é 9,5. O modo história é horrível, eu daria um 6 pro modo história, 7 por aí. Então é isso, galera. Se inscreva aqui no canal para mais resenha. Esse ano eu tô vindo forte aqui no canal, com bastante resenhas. E se preparem para mais coisas. Daqui a pouco estou gravando o documentário do Tony Parker na Netflix. E é isso, galera. Valeu!